Isso significa que não vai ter mais novo? Não, não é nada pra se preocupar. Só preciso ficar na minha. E então eles pararam e voltaram a pensar no de sempre. Antes de Spencer Pratt dominar os reality shows em mais de 100 episódios de The Hills e assumir o papel de vilão, uma escolha que ele fez por si mesmo. Este é meu primeiro pedido de desculpas em 24 anos, sabe, Lauren? Estou mais arrependido do que nunca por espalhar os boatos. Boatos sobre a fita de sexo e ter exposto isso publicamente. Antes de se casar com Heidi Montag, sua colega de elenco, e ganharem milhões ao transformar o drama de tabloide com fotos de paparazzi em um dos relacionamentos mais lucrativos da TV de reality. Coisas importantes que só Heidi e Spencer fazem e que todo o resto de Hollywood fica tipo, Nós somos descolados demais. somos famosos demais. E antes que a casa da família dele em Pacific Palisades fosse destruída nos incêndios florestais de Los Angeles em 2025, sim, aquele incêndio ali, ele acendeu algo que nunca esperávamos. Um novo capítulo onde Spencer Pratt, ele de repente começou a falar sobre reconstruir Los Angeles. Ele está criticando a liderança fracassada e até mesmo considerando a possibilidade de entrar para a política. Hank Wright jamais esquecerá de quando dirigiu por seu bairro em Pacific Palisades, enquanto o incêndio ainda queimava, torcendo para encontrar sua casa intacta. Ao assistir a este vídeo, ele pode já ser o prefeito de Los Angeles. Se estiver feliz com isso, deixe seu like agora. Agora, estou gravando este vídeo no Canadá, então não pude votar, mas vi muito do que esse cara falou, e isso se compara ao que vemos aqui em Ontário, Toronto. As ruas estão cheias de crimes, as pessoas pagam e não recebem nada em troca. A inflação está alta e as ruas às vezes cheiram a urina. Por isso, torço pelo seu cara, Spencer Pratt. Neste vídeo, vamos nos aprofundar mais no homem e talvez no prefeito. A verdade é que Spencer Pratt nunca foi só um idiota aleatório de reality show. Ele não ficou famoso por acaso. Bem antes de influenciadores, cultura da internet baseada em cliques e a normalização de ser vilão. Bem, Spencer já entendia algo que a maioria das pessoas em Hollywood ainda não tinha percebido. A atenção em si era um produto. Agora, enquanto o público achava que estava assistindo a um garoto rico mimado se descontrolando na televisão, Spencer estava silenciosamente ajudando a inventar exatamente o tipo de celebridade e cultura da internet que acabaria dominando o mundo inteiro. Mas por trás do caos, cristais, coleções, armações com paparazzi e brigas em tabloides, havia um cara de Los Angeles surpreendentemente autoconsciente que passou anos tentando descobrir se havia arruinado a própria vida ao se tornar estrela de reality. Seu maior vilão ou se, acidentalmente, tinha dominado a fama muito antes de todo mundo perceber. Como um garoto criado entre as famílias mais ricas do sul da Califórnia, virou o homem mais odiado da TV de realidade e, anos depois, ressurgiu como uma das histórias de retorno mais estranhas da internet e uma voz que as pessoas voltaram a ouvir. Meu nome é Michael Cudd e este é o Antes da Fama. Spencer Pratt nasceu em 14 de agosto de 1983 e foi criado na região de Pacific Palisades, em Los Angeles. Agora, crescendo nessa área rica conhecida como SoCal, a maioria das pessoas só consegue vê-la em filmes. O pai dele, William Skip Pratt, trabalhou como dentista de sucesso após sonhar em ser jogador de beisebol profissional. Enquanto a mãe dele, Janet Pratt, ajudou a criar Spencer e sua irmã mais nova, Stephanie, dentro dos círculos sociais da elite de West LA. Financeiramente, a família estava muito melhor do que a média das famílias americanas, mas dentro da cultura de riqueza de Los Angeles, isso ainda não fazia de você alguém importante. Spencer estudou do jardim de infância ao ensino médio na elitizada escola Crossroads, em Santa Mônica, Califórnia. Essa escola é frequentada por filhos de celebridades, executivos do entretenimento, jovens que se tornariam atores famosos, músicos ou até herdeiros. Esse ambiente moldou muito Spencer, porque apesar de ter crescido com privilégios, ele frequentemente se via como o amigo pobre, cercado de colegas com jatos particulares, salas de cinema, equipes de segurança e uma riqueza familiar absurda. Anos depois, Spencer admitiu que se comparar constantemente com famílias de celebridades mais ricas alimentou sua obsessão por status, fama e visibilidade. Um dos amigos mais próximos do Spencer nessa época foi o Brody Jenner. Sabe, o cara que é filho da Caitlyn Jenner, que antes era Bruce Jenner, e da atriz Linda Thompson. Ela já namorou o Elvis.
E por meio do Brody, o Spencer de repente se viu ainda mais inserido nos círculos da realeza de Hollywood, conectado ao universo Kardashian-Jenner. Isso foi anos antes do mundo se tornar obcecado por eles na TV de reality show. Spencer e Brody não eram apenas amigos adolescentes comuns. Eles eram jovens ambiciosos de Los Angeles, focados na imagem e já fascinados pela cultura das celebridades, vida noturna, atenção da mídia e os bastidores da fama. Diferente de muitas estrelas de reality show que tropeçam na fama, bem, Spencer parecia obcecado em entender a cultura das celebridades desde muito jovem. Enquanto muitos adolescentes sonhavam em ser atores ou músicos, Spencer se fascinou por controlar narrativas, criar manchetes e entender por que uns permaneciam famosos e outros sumiam. Essa obsessão ficou evidente durante o tempo em que frequentou a SoCal, onde Spencer inicialmente estudou ciência política antes de largar a faculdade para se dedicar ao entretenimento em tempo integral. Nessa mesma época, ele supostamente vendeu fotos polêmicas de colegas celebridades para tabloides por uma grande quantia, já entendendo que escândalo e exclusividade poderiam lhe render uma boa grana. E para Spencer, bem, atenção não era motivo de vergonha, era uma vantagem. Spencer Pratt teve sua estreia na TV de reality shows com Princess of Malibu, lançado em 2005. Essa foi uma série de curta duração da Fox centrada em seu melhor amigo, Brody Jenner, e seu irmão que muitos não conhecem, chamado Brandon. Agora eles estavam vivendo o sonho, uma mansão ultra rica, os pais, a família Jenner, a casa dos Foster, e eles iam de festas de celebridades na mansão em Malibu para a boa vida de Hollywood. Os garotos tinham tudo. O que diferenciava Spencer da maioria dos aspirantes a estrelas de reality show era que ele nunca viu reality show como uma carreira de verdade. Enquanto os outros buscavam parecer legais ou carismáticos diante das câmeras, Spencer se fixou nos bastidores e na mecânica por trás das cenas. Agora, de acordo com Brody Jenner, bem, Spencer basicamente agia como um produtor secreto durante as gravações, estudando constantemente os enredos, manipulando situações, aumentando a tensão e entendendo aquele conflito emocional. Esse era o produto real vendido ao público em casa. Quando The Hills da MTV virou um dos maiores programas dos Estados Unidos, Spencer já havia percebido algo que o resto do elenco ainda não tinha entendido totalmente. Reality show não era uma carreira, era a economia da atenção, a fama em si era temporária. Então, para se tornar famoso, ele precisava que o público sentisse algo forte o bastante para não parar de assistir. Amor era opcional, ódio também funcionava. Após conhecer Heidi Montag, Spencer achou a história ideal para construir seu personagem em torno dela. Enquanto a amizade de Heidi e Lauren Conrad desmoronava em público, Spencer assumiu propositalmente o papel de vilão e passou a ser visto como o culpado por tudo. As discussões, a manipulação, os boatos e as traições emocionais fizeram com que ele rapidamente se tornasse o centro da série, transformando Spencer de um membro do elenco de apoio para possivelmente o personagem mais importante do programa. Anos depois, Spencer admitiu que muito do que o público odiava nele era intencionalmente amplificado por ele mesmo. Ele estudou vilões do wrestling profissional, cultura dos tabloides e escândalos de celebridades, pois sabia que a controvérsia gerava manchetes. E as manchetes geravam audiência. E audiência, bem, isso leva a dinheiro. Antes da cultura dos influenciadores popularizar o rage bait e o marketing de indignação, Spencer Pratt já convertia ódio público em fama e dinheiro. Quase de um dia para o outro, Spencer e Heidi viraram Spidey, e todos falavam desse casal. Eles estavam em todos os tabloides dos anos 2000 com paparazzi seguindo cada passo. Blogs de fofoca cobriam cada discussão, capas de revistas, dá pra imaginar. Heidi topava tudo, assim como Spencer, que provavelmente teve a ideia. Mas por trás de toda aquela fama, bem, Spencer estava começando a perceber lentamente a armadilha que ele mesmo havia construído para si. Agora, em uma entrevista posterior, refletindo sobre aqueles anos, Spencer admitiu: nós estávamos vivendo os erros um do outro. Tudo o que fazíamos em retrospecto era um erro. O momento em que continuamos nossa busca pela fama foi um erro. Reality show não é uma carreira. Agora, ao mesmo tempo, quando você se torna famoso, bem, você precisa parecer famoso. E Heidi e Spencer, eles estavam gastando dinheiro em uma velocidade inacreditável. Eles queriam manter o status de celebridade. Então, Spencer ficou cada vez mais obcecado por cristais, espiritualidade, cura energética e gastos extravagantes, sentindo pressão para se manter relevante. Isso consumiu quase toda a vida deles. Para o mundo, Spidey parecia um casal viciado em fama e descontrolado. Mas por baixo de todo aquele caos, bem, Spencer estava lentamente percebendo que talvez entendesse os reality shows melhor do que qualquer outra pessoa ali, enquanto também acabava ficando preso sem querer no personagem que ele mesmo criou.
Agora, com Spencer assumindo de vez o papel de vilão da TV, Hyde se transformava de garota do interior do Colorado em um dos rostos mais conhecidos da televisão. O ponto de virada foi durante a polêmica fase de cirurgias plásticas de Hyde, quando as manchetes explodiram após ela fazer 10 procedimentos estéticos em um só dia. Revistas, talk shows, blogs e redes de entretenimento zombavam de sua aparência plástica. Da noite para o dia, Spidey deixou de ser um casal de estrelas de reality divertidas e se tornou motivo de piada na cultura popular. Ao mesmo tempo, Spencer e Hyde mergulharam ainda mais em polêmicas e truques de publicidade para se manterem relevantes em um ecossistema de mídia viciado em controvérsias. Agora havia passeios para paparazzi, surtos no Twitter, brigas com famosos e uma obsessão crescente por cristais. Spencer os vendia online. Hyde tinha carreira musical e tentava sempre se manter em alta na internet. Olhando para trás, parece que eles se tornaram protótipos da cultura dos influenciadores, mais de uma década antes. Com o tempo, a máquina se voltou completamente contra eles. A América se cansou de Spidey, o ódio deixou de ser brincadeira e se tornou realmente cruel. O público responsabilizou Spencer por acabar com a amizade de Hyde, prejudicar The Hills, manipular a TV e simbolizar o que há de falso na cultura das celebridades. Enquanto isso, nos bastidores, o casal supostamente gastava milhões de dólares porque, como disse, vivendo nas colinas é preciso aparentar isso. Então veio a queda. O dinheiro acabou, os cheques dos tabloides cessaram e os paparazzi sumiram. A TV de realidade ganhou novas estrelas, enquanto Spencer e Hyde tentavam decidir o que fazer. Anos depois, Spencer admitiu que buscar fama daquele jeito foi profundamente prejudicial. Eles perceberam tarde demais que a televisão de realidade, bem, nunca foi feita para criar carreiras estáveis e de longo prazo. Lentamente, mas com certeza, Spencer Pratt, bem, ele encontrou um jeito de voltar. Agora, em vez de forçar a antiga cultura de celebridades, Spencer se reinventou online com humor e autoconsciência. Ele postava conteúdo sobre a família, falava sobre cristais e, claro, sobre seus beija-flores. Isso mesmo, o cara era obcecado. Eu me lembro de assistir a esses vídeos. O público que antes o odiava, agora o achava curioso e próximo. Suas histórias no Snapchat conquistaram seguidores fiéis. Fãs se tornaram obcecados pelos vídeos tranquilos de beija-flores que ela grava em sua casa em Pacific Palisades. Vamos falar sobre isso agora. O casal também teve 2 filhos, Gunnar e Riker, e eles viviam uma vida fantástica, meio que semi-aposentados em Pacific Palisades, numa casa humilde, mas bonita. Algo que todos gostaríamos de ter. Infelizmente, essa história feliz não termina bem. Em 2025, a vida de Spencer Pratt estava quase irreconhecível em comparação com o caos dos anos de The Hills. Mas o desastre ocorreu quando incêndios florestais em Pacific Palisades devastaram Los Angeles, destruindo casas, bairros e comunidades. De longe, isso parecia estranho. Como não havia água nos hidrantes? Acho que isso foi planejado. Imagine esse jovem casal colocou todo o dinheiro na casa. Estavam semi-aposentados e tiveram o seguro cancelado pouco antes do incêndio. Assim, perderam tudo de uma hora para outra. Desta vez, como Spencer atraiu outro tipo de público, as pessoas realmente sentiram o peso dessa perda. Spencer tentava reconstruir sua vida publicamente, mas agora havia perdido o chão. Essa devastação atingiu a todos. Hyde, os 2 meninos, sua família, todos foram jogados no meio disso. Spencer falou abertamente das frustrações com o seguro, atrasos na reconstrução, falhas de infraestrutura e o que vê como graves problemas de liderança nos governos de Los Angeles e Califórnia. Você pensaria que poderia reconstruir sua casa, certo? Mas antes precisa do dinheiro do seguro, e duvido que eles deem isso para ele. Agora tentam mudar o zoneamento ou cobrar taxa extra para reconstruir onde era a propriedade das pessoas. Tem alguma coisa acontecendo onde eles querem construir, tipo, mais moradias iguais, sabe? Moradias acessíveis. E as pessoas que moraram lá por décadas, bem, elas estão ficando com a pior parte. Então Spencer, ele não era de se segurar. Como ele disse, sou um homem de 42 anos cuja casa foi tirada dele. Então, o que eu vou fazer? Só sentar e aceitar? Foram conversas online. Elas passaram de buscar simpatia ou compartilhar histórias para realmente buscar apoio e formas de ganhar dinheiro. Ele lançou ou promoveu músicas da esposa e participou de um reality show que acredito ter vencido ganhando dinheiro com isso. Mas finalmente ele decidiu entrar para a política. Isso mesmo, ele sugeriu Spencer Pratt para prefeito.
No início, a ideia parecia absurda, mas conforme Spencer falava sobre liderança, reconstrução de comunidades, segurança pública e sua frustração com o governo local, as pessoas perceberam que ele tinha bons argumentos. Embora não fosse um político, quero dizer, o que o cara dizia fazia sentido. E aqui está o detalhe: Spencer entende de mídia, ele entende de branding, ele entende como a atenção do público funciona. Ele realmente sabe fazer um vídeo viral. Veja o Instagram dele, o Príncipe de Pacific Palisades ou algo assim. Lindo. Além disso, ele conhece Los Angeles, ele conhece a cultura, ele sabe como era antes, e seja lá o que está acontecendo nesse mundo com tudo desmoronando desde a pandemia. Bom, fico feliz em ouvi-lo se pronunciar de verdade. Então, Spencer Pratt declarou oficialmente sua intenção de concorrer à eleição para prefeito de Los Angeles em 2026. E ele tem aparecido em todos os podcasts, em todos os talk shows, ele está absolutamente em todo lugar fazendo um conteúdo fantástico. Dizem que ele mora em um trailer, mas acho que não é verdade. Ele também ficou no Beverly Hills Hotel. Alguns diriam que doou $500 milhão só para garantir o emprego dele. E se ele conseguir o grande cargo, bem, pode ter certeza, já existem planos para fazer um reality show sobre o prefeito de Los Angeles. Então, o que vocês acham? Vocês estão torcendo para Spencer Pratt e Heidi se tornarem o primeiro homem e a primeira dama de Los Angeles? Quero dizer, da última vez que estive lá, realmente cheirava a urina em todo lugar. E a questão do sem teto por toda parte. Me digam o que vocês acham. Vocês acham que ele faz mais do que devia? O que fariam se sua casa pegasse fogo? Comentem aí. Acho que esse estúdio vai pegar fogo. Precisamos de ar-condicionado. Até o próximo vídeo. I know they waiting on me. I know they waiting on me. The world is waiting on me. The world is waiting on me. Yeah, I know they waiting on me. I see them waiting on me. The world is waiting